Livro de Mateus, capítulo 5. Amém? Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. História que os irmãos conhecem, como o diácono Cláudio falava, que nem precisa, de explicação, mas nós muitas das vezes, como um pai fala com um filho e às vezes o filho não entende, mas a palavra de Deus é da mesma forma, ela é clara. Mas muitas das vezes nós que não entendemos o que Deus ele quer nos ensinar, quer que nós aprendamos. E a palavra de Deus que nós vamos ler é a que nós já lemos domingo passado, mas que tem alguns pontos que nós precisamos aprender e entender a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Como eu falava, é uma palavra muito conhecida, que não precisa de explicação, mas a palavra de Deus, ela é muito bonita quando nós começamos a estudar, começamos a meditar, porque é diferente a Bíblia de outros livros, porque a Bíblia eu não posso só ler como eu estou lendo um livro e pronto. Eu tenho que parar e prestar atenção que cada palavra está sendo dita, a sequência, o que Deus está querendo dizer, porque aí eu vou entender o que Deus está falando comigo. E eu falava no domingo passado que uma das coisas que veio da palavra sal é uma que nós gostamos muito, que é o salário. Para quem lembra, que para quem não estava aqui, os soldados romanos trabalhavam lá na época de Jesus e quando iam receber o pagamento pelo trabalho, como foi falado pelo presbítero Moisés, ele recebia o pagamento em forma de sal. E aí vem a palavra salário, por conta do sal, que também ele é esse objeto valioso na época de Jesus por conta da época, que não existia o quê? A geladeira, para conservar os alimentos, para conservar a carne. E aí surge o sal, que quando é jogado na carne, a carne se conserva. E quem é mais antigo sabe, quando
Eu ia na casa dos meus avós antigamente, hoje em dia não, porque tem a geladeira, né? Mas sempre tinha uma carne lá pendurada. E a carne não apodrecia por conta justamente do sal. Mas hoje em dia ainda eu vou lá, tem coisa pendurada, mas não é mais a carne, né? Eu gosto de pendurar uma banana ou outra coisa. Mas quem é mais antigo sempre tem esses costumes, né? E a palavra de Deus, vindo para a história do sal, ela é interessante porque ela tem alguns pontos, algumas funções. E é isso que nós vamos aprender, qual a função do sal, para que eu entenda qual é a minha função. Porque Jesus está dizendo, ó, é você que é o sal da terra. Sou eu que sou o sal, é você que é o sal. Então, qual o meu papel, qual a minha função, para eu poder entender? Então, para eu entender o que eu vim fazer aqui na terra, para eu saber qual o meu propósito como cristão, eu preciso saber qual a função do sal. Amém? E a primeira função do sal, que Jesus ele vai nos ensinar através dessa palavra, é que a função do sal é dar sabor às coisas, sabor ao alimento. Foi falado sobre refeição, sobre almoço hoje. E a gente, quando cristão, tem o costume geralmente de fazer aquele banquete no fim de ano, colocar a mesa, um monte de prato bonito, né, Cláudio? Uma tigela bonita e tudo mais. Mas se o prato estiver bonito, um frango, um chester, uma macarronada, uma lasanha, tudo bonito. Quando você olha, aparentemente está bonito, mas quando você pega o primeiro pedaço, pega a primeira colher e coloca na boca, se tiver sem sal, você diz, ixi, por quê? Porque o sal é o que dá o sabor. Não adianta você colocar colorau, cominho, você colocar todo tipo de tempero, mas se faltar o sal, nada disso vai dar sabor. Então, não é a beleza da coisa, mas é o sabor. Então, Jesus ele estava dizendo, através da palavra de Mateus, que a função, a minha e a sua função, é fazer a diferença. Pode ter vários temperos, mas você é o sal, é você quem dá o sabor. E é interessante falar sobre sal, porque a gente não vê no prato, a gente não vê lá na macarronada, não vê na lasanha, mas quando eu como, eu sei se tem sal ou se não tem. Então, a diferença está aí, porque eu como cristão, eu tenho que dar o sabor, e as pessoas têm que perceber que eu estou ali. Amém? E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar, porque o exemplo bíblico disso que eu estou falando é a vida de Daniel. Daniel, ele fez a diferença em meio a tanta gente corrompida, em meio a tanta gente que não servia a Deus. Quando Daniel ele foi colocado lá no meio da Babilônia, ele fez a diferença. Então ele foi como um sal da terra. Amém? E a palavra de Deus, ela vai continuar nos ensinando, porque outra função do sal, além de dar o sabor, é o que eu falei agora há pouco, é preservar o alimento. Então, quando a palavra de Deus diz, ó, você é o sal da terra, você tem que conservar, você tem que preservar alguma coisa, porque o sal ele preservava e conservava que o alimento se estragasse, apodrecesse, quando é colocado lá na carne. Você pode colocar, quem conhece sabe, se pegar uma carne de charque, uma carne de sol, não precisa estar na geladeira, porque ela não vai estragar. Os micróbios, os fungos não vão tomar conta daquela carne, porque a função do sal é o quê? Preservar. E aí, eu e você somos comparados com o sal, porque a minha e a sua função é preservar, mas preservar de quê? Do pecado. Porque Jesus está dizendo, ó, a terra
está cheia de pecado, cheia de fungos, cheia de bactérias. E a função sua é evitar que isso aumente, é evitar que isso tudo, o pecado, a imundície, completamente tome conta da terra. E é você quem tem que evitar, é você que é o sal. Então, a minha função, além de dar o sabor, além de fazer a diferença no lugar onde eu estou, eu tenho que preservar. Por que eu falo isso? Porque se eu chego em um lugar e está tendo fofoca, tem 2 irmãos lá e está tendo fofoca, se eu chego, eu tenho que fazer a diferença. Então, eu tenho que conservar a palavra de Deus. Eu não posso ir lá continuar a fofoca. A fofoca ela tem que parar. Porque a minha função é preservar as coisas de Deus. Preservar que o pecado tome conta da terra. Amém? Amém. Amém, Jesus. E outra função que nos é ensinada a respeito do sal é causar sede. Se eu e você comer uma comida muito salgada, a primeira coisa que a gente vai pensar é que correr atrás de água. Então, a função que ela é um pouco esquecida, mas que é muito interessante, como eu falava no início, através da palavra de Deus, é a questão da sede. O sal, se nós comermos, sim ou não? Sim. Muito sal, a primeira coisa que a gente vai atrás de água. Então, a função do sal é causar sede. Aí você diz, sede de quê? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, porque Jesus ele disse, você é o sal da terra. Mas aí quando você abre a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 4, verso 14, livro de João 4, 14, vai falar uma história que nós conhecemos, que é a história da mulher de Samaria, a mulher samaritana. E quando Jesus se apresenta para essa mulher, no verso 14, ele vai dizer, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Dele fluirá rios de águas vivas. Aí se você abrir o mesmo livro de João, capítulo 7, João capítulo 7, verso 37, a partir do verso 37, vai dizer o seguinte, João 7, a partir do verso 37. E no último dia, o grande dia da festa de Jesus, pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão. Isto disse ele do Espírito, que havia de receber. Quem é essa água viva? O próprio Jesus, o Espírito Santo. Aí a confirmação disso está lá no livro de Salmos. Eu falei 2 versículos que estão no Novo Testamento, mas agora eu vou falar o que está no Antigo Testamento. Lá no livro de Salmos, Salmos 36, verso 9, o salmista vai dizer que Jesus, o Espírito, é essa água. Mais uma vez, aí como eu falava, qual é a função do sal? A terceira função que eu falei agora há pouco. Qual foi? Causar sede. Causar sede, não é a função do sal? Quem é o sal? Eu e você, sim ou não? Sim. Quem é que é a água? Jesus. Está entendendo? Se a função do sal, humanamente falando, é causar sede, sede de quê? De água. A minha função como cristão é o quê? Causar sede nas pessoas de quem? De Jesus. Se eu como sal, eu estou dizendo, eu sou sal, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e a minha vida não remete as pessoas buscar Jesus, então eu não estou sendo sal. Então eu não estou fazendo a função do sal, que é causar sede. Ter sabor é a primeira coisa. Preservar que o pecado aumente
conservar a santidade é outra função. E a outra função é o quê? Causar sede. Se eu não faço a diferença, eu não estou sendo salvo. Se eu não preservo do pecado, eu não estou sendo salvo. Se na verdade o pecado através da minha vida só aumenta no mundo, então eu não estou fazendo a função de salvo. Se eu não causo sede na vida das pessoas de Jesus, então a minha função não está sendo bem feita. Aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Se você não está exercendo a função de sal corretamente, você não serve para nada. Então, eu como cristão, eu tenho que ter essas coisas. Eu tenho que causar sede de água nas pessoas. É de quem? De Jesus, como foi falado. Amém? E a palavra de Deus, ela vai continuar nos ensinando. Por quê? É interessante que quando eu digo causar sede, é as pessoas quererem a presença de Jesus, as pessoas quererem e terem curiosidade. Gente, por que o diácono Cláudio, eu nunca vi ele com fofoca, eu nunca vi ele falando mal do irmão? Mas rapaz, eu quero saber o que o irmão Cláudio tem. Então o irmão Cláudio está fazendo o quê? Causando curiosidade, sede nas pessoas de saber o quê? Sobre a vida dele. A vida dele tem quem? Jesus. Se as pessoas não sentirem curiosidade, quererem ser igual a você, então você não está causando sede. Se eu prego e as pessoas dizem, rapaz, eu não gosto do irmão falar, porque o irmão só fala da vida dele, só fala fofoca, então eu não estou causando sede através das minhas palavras. Se eu louvo e não louvo com o coração, não louvo de verdade, as pessoas não sentem a presença de Deus, então eu não estou causando sede. Até muitas das vezes, um aperto de mão, a gente vai dar muitas das vezes ao irmão, o irmão faz sem vontade. Então, isso não é causar sede. Isso é o contrário, não ter a função de sal. Tudo que eu e você for fazer na casa de Deus, fora, em qualquer lugar, temos que fazer bem feito. Temos que causar sede nas pessoas. Não, eu quero ir ali novamente na igreja. Eu quero estar perto do irmão, porque o irmão, ele é diferente. Amém? Amém. Então, isto é a função do sal. Ser diferente, causar sede através da palavra de Deus. Amém? Amém. Outra coisa que chama a atenção do sal quando nós vemos, além do que já foi falado dessas três coisas, a quarta coisa que eu posso citar, que chama a atenção quando nós falamos do sal, é a cor do sal. Qual é a cor do sal? Branco. E quando nós remetemos ou trazemos o branco para a palavra de Deus, para a nossa vida, está ligado à pureza, à santidade. Então, a nossa função como o sal é branco, é o quê? Está puro, está sempre buscando santidade. Então, se eu não procuro dia após dia, porque não é um dia, não é um culto, não é um domingo, não é a quarta, a segunda, que vai me deixar puro. É dia após dia. Porque todos os dias nós acordamos e a função do diabo é nada mais, nada menos que sujar a nossa vida, as nossas vestes. Porque eu e vocês temos que estar branco. Amém? Está puro, está sempre buscando a santidade. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela vai confirmar isso que eu falo no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 14 e 15. Que nós temos, que tudo que nós devemos fazer, temos que ser santo. Tudo que eu e você procurar fazer, tem que ser de acordo com as coisas de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, você vai confirmar isso que eu estou falando. Provérbios, capítulo 4,
versos 14 e 15. Olha só o que diz. Não entres na vereda dos ímpios, nem antes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia dele e passa de longe. Porque quando eu me junto com o ímpio, com as coisas do mundo, eu fico parecido com ele. Mas a minha função como sal é o quê? Ser branco, ser santo. Então nós temos que buscar todos os dias, a todo momento, ser santo, ser parecido com Jesus. Amém? Amém. E quando Jesus fala a respeito da segunda parte, quando ele diz, vocês são o sal da terra, mas também vocês são o quê? A luz do mundo. Então, a luz também tem outras funções, que aí nós vamos aprender a partir do verso 14, né? Que vai falar a respeito da luz do mundo. E é interessante que Jesus vai dizer, a principal função da luz é o quê? Acabar com as trevas. Aqui não está escuro por conta de quê? Por conta de 1, 2, 3 luzes. Se a gente apagar, o que vai acontecer? Vai ficar escuro. Não é verdade? Então, a função minha e sua é o quê? Mais uma vez, como sal, acabar com as trevas. Então, Jesus estava dizendo, vocês são o sal da terra, mas também você é a luz do mundo. Então, ele estava dizendo o quê? Em outras palavras, o mundo é escuro. O mundo está em trevas. E quem tem que apagar, quem tem que acabar com essas trevas, com esse pecado, com essa escuridão, é quem? Eu e você. Aleluia. Você não é luz, você não é cristão, então você tem que ser luz. E mais uma vez, falando do irmão, que eu chego e tem duas pessoas conversando, fofocando, mentindo, roubando, qualquer coisa que seja ligado ao pecado, quando a minha presença chega, isso tem que acabar. Porque se eu sou luz, como que eu chego no meio de onde está um quarto escuro e continua escuro? Eu sou luz? Eu estou sendo luz? Eu não estou exercendo a minha função de luz. Então, Jesus ele é claro, a palavra é clara, mas eu e você que muitas das vezes não entendemos. Queremos complicar a palavra de Deus e esquecemos das coisas simples, como foi falado. A palavra ela não é complicada. Quem complica sou eu e você quando não obedecemos. A função da luz que nós podemos dar também como exemplo é guiar. Por quê? A luz, hoje em dia, ela fica fixa em postes. Mas antigamente se usava lá um candeeiro, uma vela, enfim, se usava equipamentos para se locomover, guiar as pessoas. Uma tocha. Por quê? O caminho era escuro. E qual era a função lá da tocha? Guiar, clarear o caminho. Então, a minha função como luz e sua função como luz é o quê? Mostrar o caminho. E o caminho para quem? Para quem está perdido. Quem está fora do caminho. Então, a minha função que eu tenho que fazer quando me falam, sou cristão, sirvo a Deus, sou crente. Então, a minha função é o quê? Mostrar o caminho para as pessoas. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou sendo luz. Amém? Amém. Então, temos que parar e refletir um pouquinho. Qual a função que eu estou exercendo? Para que eu vim a esse mundo? Porque nós temos, Deus nos deu uma missão, nos deu várias funções. Agora cabe a mim e a você fazer, cumprir o que Deus nos ensinou, o que Deus nos pediu. Amém? E a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, que vai dizer o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Veja só a palavra que está nos ensinando. Se os meus olhos forem bons. Então, o que é qual a nossa função do olho? Do olhar é o quê? Dos olhos. É ver, enxergar, sim ou não? Sim. Então, a palavra está dizendo que,
se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, será bom. Então, do jeito que eu vejo, é isso que a palavra está dizendo, ó, do jeito que eu vejo as coisas, os problemas, o mundo, isso vai refletir em mim. Se eu só vejo problemas, se eu só vejo pecados, se eu só vejo dificuldade, então todo o meu corpo terá o quê? Pecado, dificuldade, problema. Por quê? Eu não estou enxergando as coisas como luz. Então, a palavra vai nos ensinar que se eu vejo coisas boas, então todo o meu corpo será bom. Então, devemos mudar o nosso olhar, a nossa vista. Então, a nossa função é guiar. Amém? A palavra de Deus vai nos ensinar, através do livro de Mateus, que outra função da luz é avisar ou chamar a atenção do perigo. Quando o caminho está escuro, tudo escuro, se a gente está andando no carro, o farol está apagado, é capaz de quem está no carro colidir em alguma coisa, porque não vai ver o perigo lá à frente. Mas quando a luz ela faz o seu papel, que é avisar o quê? Do perigo. Então eu e você nos desviamos. Então a minha função como luz, a sua função como luz é o quê? Avisar do perigo. Que perigo é esse? O inferno, como já foi falado. É o pecado. Eu tenho que avisar as pessoas que estão à minha volta que está tendo um perigo à frente, uma dificuldade à frente. Agora cabe à pessoa mudar o percurso ou não. Mas a minha função como luz é mostrar o perigo. Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer que é interessante, como eu falava logo no início da mensagem, sobre essas duas coisas. E é interessante, sabe o que é? A palavra de Deus, tudo que Deus fala tem uma sequência, tem um motivo, tem uma razão. Basta eu entender. E veja que Deus ele fala na ordem. Qual é a ordem que Deus fala? Você primeiro é luz e sal. É assim? Não. Qual é a sequência? Sal e luz. Você primeiro é sal, depois você é luz. Tem várias coisas que os dois têm em comum, mas uma das coisas que os dois têm em comum, que são muito ligados, sabe o que é? A questão do equilíbrio. Tem que ser dosado. Por quê? Tem que fazer a diferença, você tem que ser sal, você tem que ser luz. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Mas a palavra também vai nos ensinar que temos que ser equilibrados. Por quê? Se eu e você colocar lá, como eu falava no início, tem um prato bonito, um frango bonito, enfim, um prato que você mas se você colocar muito sal, consegue comer? Não. Se colocar sal algum, consegue comer? É ruim. Então tem que ser na medida. Aí você diz, o que é que tem a ver a luz? Se eu e você pegar essa luz aqui, ela é grande. Preste atenção. Olha 5 minutinhos, 2 minutinhos para essa luz aí. Pode olhar. Para ver se você vê se começa e depois que olhar 2 minutinhos para ela, pode prestar atenção. Olhar para alguém, você começa a ficar com a sua vista embaçada. Por quê? A luz ela é forte. Se tiver luz pouca, a gente não vê nada. Mas se a gente colocar assim, ligar um farol do carro e colocar diretamente na sua vista, no seu olhar, você fica cego, ofuscado. Então, a nossa função como luz e como sal é ter o equilíbrio, ser moderado. E como cristão falando, eu não posso, você tem que ser santo demais, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer aquilo, querer ser cristão rigoroso demais. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que ser moderados, temos que ser equilibrados. Eu não posso não cobrar nada e muito menos cobrar demais das pessoas. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Amém? Amém. E a palavra
Deus vai nos ensinar que quando eu sou sal, quando eu sou luz, eu não sou visto. Por quê? Quando eu pego um pouquinho de sal, tem lá um copo de água, eu coloco lá na copo de sal, preste atenção para você entender. Coloco lá, pego um pouquinho de sal, coloco lá no meu copo com água. Depois que se dissolve, a gente consegue ver o sal? Não. A gente só vê quem? Água. E que, como eu falava lá no início, quem é que é a água? Jesus. Então, quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, quando eu estou fazendo qualquer coisa que seja para a água, eu não tenho que ser visto. E os irmãos sabem que as pessoas hoje em dia, eu só vou para a igreja se eu pregar. Eu só vou para a igreja se eu louvar. Estão dizendo que são sal, estão dizendo que são luz, mas quando o sal é colocado na água, ninguém vê o sal, só vê a água. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa para Jesus, ninguém tem que ver a minha vida não, tem que ver quem? Jesus. Se você prestar atenção, a mesma coisa acontece com a luz. Quando você chega, a primeira coisa que você chama a atenção não é a luz, é o quê? O que está à nossa volta. Você vê o irmão, vê se está com o piso limpo, você vê tudo, mas você não vai olhar para a luz. A mesma coisa acontece quando você chega em uma casa. Você olha para tudo, menos para a luz. Por quê? A função da luz não é chamar a atenção para si, mas é chamar a atenção para as coisas que estão à sua volta. Então, se eu e você somos sal da terra e luz do mundo, não temos que chamar a atenção para nós mesmos, mas para Cristo. Amém? Amém. Para que nós possamos encerrar. Como eu falava a respeito de sal e luz, a sequência. Porque antes de nós sermos luz, Jesus ele diz, primeiro você é sal e depois você é luz. Aí eu vou explicar o que Jesus vai dizer em sequência. Por quê? Olha só. Ele diz o seguinte, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar próprio, no lugar certo. Por quê? Ela ilumina todos que estão na casa, como eu falava. A luz ela não vai chamar atenção para si, mas para as coisas que estão na casa. E aí ele continua no verso 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é assim? Então, veja que primeiro eu sou o quê? Sal. Depois eu sou o quê? Luz. É uma sequência. Primeiro eu sou um, depois eu sou outro. Mas o que é que o irmão está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo ainda qual é a mensagem. Primeiro, o sal, quando você vê o sal, como eu falava, ninguém vê o sal. Ele chega o quê? Caladinho. Mas se ele não estiver ali na comida, quando eu e você provar, o que é que acontece? A gente vai saber. Então, eu como cristão, eu como servo de Deus, eu tenho que chegar nos cantos, na vida das pessoas, de quê? De mansinho, caladinho. Ninguém é para notar a nossa presença. Mas aí, Jesus ele vai dizer o seguinte, depois que você chamou a atenção, você foi sal, você deu gosto, você preservou do pecado, você deu sede nas pessoas, aí você vai ser agora o quê? Luz. Aí luz é o quê? Jesus diz, a luz ela não é escondida. Depois que eu cheguei caladinho, quietinho na vida de alguém, aí agora eu vou clarear a vida das pessoas. Então, aí as pessoas vão ver Cristo na minha vida. Por quê? Quando alguém me conhecer, quietinho no meu canto, que eu estava lá caladinho, sem chamar a atenção, sem repreender o irmão, sem querer que o irmão seja igual a mim, aí eu cheguei, ganhei o irmão, eu fui salvo. Amém? Estão entendendo? Aí agora
agora que eu cheguei na vida do irmão como sal, agora é a minha vez de ser o quê? Luz. Porque a luz, ela não é mais escondida como um sal. Ela é o quê? Para clarear, para mostrar o caminho, para mostrar a direção, livrar do perigo. Aí eu chego na vida do irmão, ganhei o irmão, aí sim, o irmão vai querer ser igual a mim. Porque tem irmãos, para você entender, que já chega com uma luz imensa na cara dos outros. Não, você está em pecado, você é assim, você tem que ser igual a mim, porque senão o irmão vai criar o quê? Um ranço. Não vai querer ser como você, vai querer ser o oposto. Não, eu ser crente igual a ele, porque ele não soube ser primeiro salvo. Amém? Então, que eu e você viemos aprender com a palavra de Deus. Glória a Jesus. A palavra, ela fala. Eu e você temos que ouvir, temos que aprender. Porque se eu não for sal, se eu não for luz, eu só presto para ser pisado. É assim que a palavra nos ensina. Eu tenho que ser sal, tenho que ser luz. Então, saia daqui hoje. O que é que eu aprendi? Eu tenho que ser salvo. Eu sei a minha função no Evangelho, eu sei a minha função no mundo. Eu tenho que ser salvo. Depois que eu ser salvo, for salvo, aí sim eu tenho que ser luz. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.